Eu estava ali sentado, aí o Senhor disse: meu filho, será que todos vocês têm noção da felicidade que eu estou por eles escolher estar reunido no meu nome? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem noção, igreja, da gratidão de Deus? É de Deus eu estou falando. Glória a Deus. Da gratidão de Deus por cada vida que está aqui nesta noite. Você tem noção da retribuição? Eu estou falando de Deus, não é minha. Glória a Deus. Da retribuição de Deus para a sua vida nesta noite. Você tem noção? Glória a Deus. Glória. Oh, glória. Deus grande e poderoso. Se todos nós vivêssemos uma vida diferente em todas as nossas situações para com Cristo Jesus, eu tenho absoluta certeza que a nossa história, que a história de Garanhuns, que a história de Pernambuco, do Brasil, do mundo, estava diferente. Glória a Deus. Estava diferente. Que pense numa mercadoria sem nota, somos nós. Nós conseguimos se distanciar de Jesus pelo simples não. É mesmo assim. Nós batalha. E pelo simples não, nós conseguimos se distanciar de Jesus. Vamos ser mais fortes. Glória a Deus. Vamos entender as adversidades que estão por vir nas nossas vidas. Glória a Ô Deus. irmão, mas o Senhor me chama aqui para o Senhor vir dizer essas palavras que ele chegou na vida de Jesus. Chegou, missionário. Se chegou na vida de Jesus, você tem certeza que irá chegar na minha e na sua. Glória a Deus. Mas o problema não é as adversidades chegar. O problema é como nós estamos para enfrentarmos as adversidades. Você tem reserva? E se não tem reserva de oração, começa. Glória a Deus. Glória a Deus. E se não tem reserva de oração, começa. Aleluia. Porque Deus irá prover milagres na vida de pessoas aqui. Amém. Dentro de milagres. Glória a Deus. Oh Deus, Louvado seja o maravilhoso. nome de Jesus. Os milagres que Deus provê. Verdade. Fala comigo, vem aqui na frente. A casa é sua. Aleluia. A reunião é sua. Glória a Deus. Fala o que Deus faz Glória a Deus. Aleluia. para aumentar a fé de todos nós. Glória a Deus dá Deus. tanta oportunidade a tantas pessoas. Mas eu costumo dizer que o relógio ele não é um servo de Deus ainda. Mas a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Eu queria convidar aqui o pastor Israel e o missionário Arnon. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse menino, eu chamo de menino por acredito que eu seja mais velho do que ele. Mas Deus, ele não erra. Como a missionária falou, Deus ele não erra, ele vai no alvo em todas as situações da nossa vida. Ele nem atrasa e nem adianta. É uma satisfação ter esse servo do Senhor aqui, ministrando a palavra de Deus. Eu quero pedir que escute a palavra de Deus com a maior atenção que você estiver, porque eu tenho absoluta certeza que ainda virá palavras fortíssimas no seu coração. Eita glória. Glória a Eu tenho certeza Deus. que vocês irão sair daqui mais cheios, derramando, Aleluia. transbordando do Espírito Santo de Deus. Vocês escolheram o melhor lugar para vocês estarem. Aleluia. Glória a Deus, amém? Amém. Irmãos, peço que a igreja se coloque de pé, vamos orar pela vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio que Deus já falou, mas Ele vai continuar falando com cada um de nós. Amém?
Meus irmãos, estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus, e ora junto comigo. Sim, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós já ouvimos a tua voz, mas eu creio, meu Pai, que o Senhor vai continuar falando conosco. Pai, eu te peço, Senhor, continua se utilizando da vida do teu filho, Pai. Eu te peço, Senhor, fala conosco, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, é o que eu te peço junto com a tua igreja. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, estou feliz, amém, de estar aqui pela primeira vez junto com a minha esposa. Glória a Deus. E feliz de ver muita gente conhecida, amém? Que Deus continue abençoando a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao evangelista Rogério, amém, que me convidou. Glória a Deus. É uma bênção de Deus. Já tive o privilégio de congregar junto ali com ele, com alguns irmãos, amém, que estão aqui. Macedo, obreiro Marcos. E estou muito feliz, irmãos, amém? Estou feliz também porque eu tenho ouvido a voz de meu Deus desde quando eu cheguei neste lugar. E que muita coisa que Ele colocou no meu coração Ele já tem falado. Então, abra as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos, capítulo 12. Vamos ler o verso 18 e 19. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E sendo já dia, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, foi feita uma investigação e mandou justiçar os guardas. E partindo da Judeia para Cesareia ficou ali. Amém? Glória a Deus. Amém. É uma palavra bem conhecida. Vai falar sobre um momento muito interessante, que era um momento a qual a igreja estava sendo perseguida. A Bíblia diz que aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. Os discípulos já haviam recebido ali o Espírito Santo, já estavam cheios de poder, e a igreja estava começando a crescer. Mas a Bíblia diz que havia um diácono ali chamado Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro cristão ali a ser morto. E a Bíblia diz que depois da morte de Estevão começou uma grande perseguição sobre a igreja. E é interessante porque a perseguição veio para parar a igreja. A perseguição veio para que a igreja viesse desistir. Mas a Bíblia diz que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E eu quero te dizer que não é diferente dos tempos de hoje. Quanto mais o inimigo se levanta, quanto mais ele tentar te parar, quanto mais ele tentar acabar com o teu ministério, Deus vai te fazer crescer, Ele vai te fazer avançar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força e você vai cumprir o seu propósito. Porque esta obra a qual você fazemos não é obra de homens, irmãos. Nós fazemos a obra de Deus. E quando você faz a obra de Deus, é Deus quem trabalha por mim e por você. Amém. É Deus quem age por mim e por você. E a Bíblia diz que a igreja estava sendo perseguida. Estevão foi morto, se levantou Saulo como um grande perseguidor. Mas a Bíblia diz que um perseguidor se tornou seguidor. Quero te dizer, Deus ele vai converter aquele que tem te perseguido. Glória a Deus. Deus ele ainda vai ao encontro daquele que maldiz a minha, a tua vida, que deseja o meu e o teu mal. Mas eu quero te dizer que ele não vai para matar não, ele não vai para destruir não, ele ainda vai para libertar, ele ainda vai para salvar. Porque muitas vezes nós oramos para Jesus matar, para Jesus ferir, mas eu quero te dizer que o propósito dele é salvar, libertar e levar para morar no céu. Glória a Deus, Foi isso que ele aleluia. fez com o apóstolo Paulo. E é lindo, irmãos, a obra do Senhor. Porque Paulo ele acabou ali sendo liberto e se tornou o maior apóstolo que há na Bíblia. Nós sabemos que ele escreveu boa parte do Novo Testamento. E a Bíblia diz que a igreja estava crescendo. E agora se levanta esse homem chamado Herodes, que era um rei, e ele governava ali sobre a Judeia, sobre Samaria e sobre aquela região ali de Israel. E a Bíblia diz que esse homem ele se levanta
e ele pega um dos líderes da igreja chamado Tiago, irmão de João, primo de Jesus e também discípulo. E a Bíblia diz que ele pega Tiago, prende Tiago com o intuito de maltratá-lo. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele pegou com o intuito somente de maltratá-lo, mas ele matou. Porque nós temos que entender, irmãos, que o inimigo ele não brinca de ser inimigo. Satanás ele não brinca de ser Satanás. E se ele tiver a oportunidade, ele não vai brincar comigo e com você. Se eu e você der brecha a ele, der lugar a ele, não pense que ele vai brincar comigo e com você. Não pense que ele vai ter peninha de mim e de você, não. Não pense, irmãos, ele não veio para brincar. Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. E o inimigo pegou o Tiago com o intuito de prender, mas acabou matando. E a Bíblia diz que havia uma igreja que estava ali orando. E estava orando na casa da irmã Maria. Essa Maria é a mãe do escritor do segundo evangelho, Marcos. E a Bíblia diz que ali havia uma reunião de oração. Havia uns crentes que estavam orando na casa dessa irmã. Porque Pedro agora também havia sido preso. E a Bíblia diz que ele prendeu Pedro com o intuito de entregar Pedro ao povo, para que Pedro tivesse a mesma morte de Tiago, ou uma morte diferente. Mas ele havia decretado que Pedro morreria. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele pega Pedro, coloca Pedro ali em uma prisão, e coloca 4 quartetos de soldados, ou 16 soldados, para que Pedro não viesse fugir, para que Pedro não viesse sair daquela situação. E a Bíblia diz que ele coloca com esse propósito. Mas a Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Havia uma sentença de morte sobre a vida de Pedro. Havia ali homens que estavam armados ao lado de Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro estava guardado, porque a igreja fazia uma constante oração em favor dele. Eu quero te dizer que quando a igreja se reúne para orar, pode ter sentença do inimigo, pode o inimigo decretar a morte, mas Deus coloca a mão e diz: aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, porque está guardado. Porque onde há uma igreja orando, há proteção de Deus, há livramento de Deus. A igreja estava orando, tinha sentença do inimigo, mas tinha oração. Tinha dia marcado para a morte, mas tinha oração. E nós temos que entender, irmãos, o poder da oração. A igreja estava orando e Deus estava guardando. Enquanto você ora, Deus guarda. Enquanto você jejuma, Deus guarda. Enquanto você adora, Deus guarda. Glória a Deus. Deus, ele continua trabalhando, irmãos. Mas a igreja precisa fazer a sua parte. É interessante que a Bíblia diz que no caso de Pedro, a igreja orou incessantemente. A igreja entendeu, irmãos, que era necessário orar. E nós temos que entender que como igreja é necessário eu e você despertar para a oração. Nós somos chamados para orar. Foi falado sobre Jesus. Irmãos, ele era o Filho de Deus. E ele entendia que tinha que orar. Ele entendia que necessitava da oração. E a igreja primitiva era uma igreja diferenciada. Foi falado aqui sobre Daniel. E assim como Daniel, todo judeu, ele tinha a capacidade, tinha um bom costume de orar pelo menos 3 vezes por dia, irmãos. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Quanto tempo eu e você temos investido em oração? Quanto tempo eu e você temos passado orando, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos viver milagre. Mas como vamos viver milagre se não estamos próximos daquele que faz milagre? Como receber livramento se não estamos próximos daquele que pode nos livrar? Como sermos guardados e abençoados se não estamos próximos daquele que pode nos abençoar? Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos estão tapados. Então, irmãos, o Senhor, a mão dele não está encolhida, mas às vezes ele está esperando em você dobrar o joelho, se humilhar na presença dele, passar um tempo com ele. Glória a Deus. Irmãos, porque para viver milagre tem que ter intimidade com Deus. Tem que viver uma vida de oração. Você não vê ninguém na Bíblia, irmãos, que viveu milagre sem orar. Alguém que não tinha intimidade com Deus. Pedro estava dentro de uma prisão com uma sentença de morte, mas estava guardado por causa da oração da igreja. Tiago diz, irmãos, que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Eu e você muitas vezes não ora porque diz: Deus não vai ouvir, ou Deus não vai atender a minha oração.
Mas Tiago disse que a minha e a tua oração pode muito. Não é pouco não, irmãos. Porque o pouco é você que faz. Mas Deus, Ele faz é muito. E é através da minha e da tua oração. É através da oração da igreja. É através da oração da igreja. Pedro estava dentro da prisão, mas estava guardado por causa da oração da igreja. Tinha uma sentença de morte, mas estava guardado. E é lindo que a Bíblia diz que na noite anterior, ao dia que Pedro iria ser entregue para ser morto, Pedro estava dormindo, irmãos. Pedro estava descansando. Que homem de fé, irmãos. Que confiança em Deus. Quantas vezes eu e você, por muito menos, irmãos, estamos desesperados? Quantas vezes eu e você, por muito menos, estamos murmurando contra Deus? Quantas vezes eu e você, por muito menos, saímos da presença de Deus? Quantas vezes você, por muito menos, perdemos a noite de sono? Mas Pedro tinha uma sentença de morte. O dia estava raiando, ele ia ser morto. Mas a Bíblia diz que ele estava dormindo. E por que ele estava dormindo, irmãos? O salmista, no Salmo 125, verso 1 e 2, diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, permanece firme para sempre. Ele permaneceu firme, por quê? Porque confiava. Porque ele estava dormindo e descansando, porque confiava. Glória a Deus. E por que você não descansa? É porque não confia. Verdade. Aí o versículo 2, Pedro tinha certeza disso, irmãos. Como estão os montes em roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora até amanhã. Não, irmãos. Desde agora e até um mês. Não. Desde agora e para todo sempre. Ele está ao meio ao teu redor, protegendo, guardando, livrando. Glória a Deus. Ele está conosco. Por isso, irmãos, que o salmista diz no Salmo 124: ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos destruído. Deus está ao lado da sua igreja. Ele está ao meio e ao teu lado. Ele não está distante não, irmãos. Ele não está distante. Mateus 28, verso 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, irmãos. Não é somente no dia bom, não. Foi falado sobre Jesus que é amigo. E eu quero dizer que ele não é um amigo de beira de estrada, não. Ele não é um amigo como muitos amigos que você tem, não. Que só quer estar ao meu ao teu lado quando tudo vai bem. Não, quando está mal, aí foge. Mas Jesus é diferente. Quando o dia chega, o dia mal, aí ele diz para mim e para você, como está lá em Isaías 41:10: meu filho, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e te protejo com a destra da minha justiça. Ele é contigo, ele é contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Ele é conosco, irmãos. Ele é conosco. Pedro sabia que não estava só, irmãos. Pedro sabia quem estava com ele. Pedro sabia quem o guardava. Você sabe quem te guarda? Você sabe quem te protege? Não é cerca elétrica não, irmãos. Não é arma de fogo não. Não é segurança, não é carro blindado. Não é guarda nacional, não é polícia. Quem protege a mim e a você é o Senhor dos exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem estende a mão e diz: olha, aqui não toca, aqui não mexe. E quem protege a sua igreja é o Deus Todo-Poderoso. É o Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. É Ele quem protege a mim e a você. Pedro sabia, irmãos, que não estava só. O problema é que você muitas vezes esquece, quando chega o dia mau, como foi falado. E você esquece que não estamos só. E você esquece que Deus continua conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que caminha comigo e com você, irmãos. Por onde você passa, Ele está conosco. Ele diz: quando tu passares pelas águas, meu filho, eu estarei contigo. Quando tu passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando tu passar pelo fogo, não vai te queimar.
nem a chama vai arder em ti, ó. Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção, minha porta aberta, minha salvação.